Nesta mesa foste o único que chegou a ser processado por Bruno de Carvalho. Sabes que eu tenho... Não é feitio, quer dizer, eu não sou um tipo rancoroso. Eu até podia ter algum rancor em relação a Bruno de Carvalho, mas eu olho para isto de uma maneira quase romântica, ou seja, é uma história extraordinária. É uma história, se nós pensarmos nisto... Dá um filme. É um filme, é uma história absolutamente extraordinária. Em movimento, extraordinária. Se fosse os Estados Unidos. Tem uma dimensão. Não esqueça que o Bruno Carvalho foi ao Web Summit no ano passado. Exatamente. Isto tem uma dimensão trágica. É só para ver também. Tem uma dimensão trágica absolutamente extraordinária. Nós estamos em presença de um tipo que aproveitou falhas de há muito tempo da nossa comunidade, que é a de nunca perguntarmos coisa nenhuma. E não sou só jornalistas, eu penalizo muito os jornalistas nisso, mas somos todos. Nós nunca perguntamos de onde as pessoas vêm, nunca queremos saber exatamente o que é que fizeram, o que é que não o que é que fizeram, o que é que não fizeram, o que é que trabalham, qual é a sua história. Quem é que marca a presença? Exatamente, quer dizer, Bruno de Carvalho aparece de repente, vindo do nada. Nunca ninguém se preocupou em fazer a biografia do homem. Nunca ninguém se preocupou em saber de onde é que ele vinha, o que é que ele tinha trabalhado. Não tem biografia. Não, tem. Todos os jornalistas existem para alguma coisa, não é? Nunca se preocupou. Sim, mas há uma falta de escrutínio que é mais grave ainda no âmbito do desporto. Completo. Mas começou por aí. Depois é um indivíduo que toma de assalto toma de assalto, no bom sentido, um clube que o põe completamente a seus pés. Completamente a seus pés. Eu já várias vezes, não é por ser amigo dele, mas já várias vezes elogiei o Sérgio. Foi pai o único sportinguista, que dois ou três, está bem, mas que eu conhecia, que não estavam completamente rendidos. Ele, através de um discurso completamente inacreditável, violento, de ódio, mentiroso, contumaz, consegue tomar o poder. Todas as barbaridades. Faz todas as barbaridades e tem 80 e tal % numa Assembleia Geral. Tem completamente o poder na mão do Sporting. Tem o poder inteiro, faz o que quer. E depois, por ele próprio... Isso é parte trágica. É parte trágica. E depois ele próprio destrói o seu próprio quase poder. Shakespeareano. Isto é quase Shakespeareano. Eu ontem estava a falar... É que a expressão tragédia que o Pedro empregou é feliz. Eu estava a ver os comentários. A única coisa que me vinha, se calhar... Era a dimensão trágica. Estava com o sorriso que existe. É uma história absolutamente extraordinária de ascensão e queda de um personagem que toma uma instituição. Eu acho uma história fantástica. Mas era previsível, Pedro. É sempre assim. Não, repara, Sérgio. Eu uma vez disse aqui... Sérgio, foi o Brian Ruiz. Não. Foi o Brian Ruiz. Porventura. Eu disse aqui num programa e chamaram-me tudo. Não, mas essa parte para o universo do desporto é muito importante. Pedro, se realmente o Brian Ruiz tem acertado na baliza, se calhar a história tinha sido outra. O Vale Azevedo. O Vale Azevedo. Não, mas não acabava da mesma maneira. Acabava. Demorava mais tempo. Demorava mais tempo, mas acabava da mesma. Eu disse aqui uma vez, aliás, num programa aqui da Bola TV, e depois houve um indivíduo que até tinha sido meu apoiante nas eleições, que escreveu um e-mail a desancar-me tudo e mais alguma coisa, porque eu disse, e volto a repetir, que os populismos têm sempre um fim que não é feliz. Mais tarde ou mais cedo. Nós todos, e depois citei o caso do Hitler, não estou a dizer que o ex-presidente era um hitleriano ou era uma coisa, mas aconteceu isso, o Hitler teve a sua ascensão. O Pedro agora citou as frases corretas, ascensão e queda. Sérgio, o que eu queria dizer em relação a isto, e vou ser muito curto, é que isso é verdade. A história tem esse lado terrível, que é não há contrafactual, não é? O que eu estou convencido é que se o Brian Ruiz marca aquele gol... Sim. Estás a referir ao gol contra o Benfica. Contra o Benfica. O gol é uma imagem, não é? Porque se ele fosse campeão naquele ano, e que podia ter sido facilmente, a questão Bruno de Carvalho tinha-se posto de outra maneira, completamente diferente. Nós não estávamos... É a minha convicção profunda, neste momento não estávamos a viver isto. Eu acho que estava. Estaríamos a viver outra coisa. Era pior, era mais rápido. Que era adiado. Era mais rápido, Pedro. Não, acho que não. Mas pronto, mas era isso não rápido. Temos o contrafactual, vamos argumentar. Agora, nesse aspecto é uma questão absolutamente trágica. Deixa-me só dar uma nota. Eu não sou juiz, não sou especialista em direito, ainda bem.
Só que eu me habituei, não, é um bocado a minha vida. Eu não lido bem com o facto de que neste país se pode criticar o poder político, podem-se criticar todos os poderes, mas não se pode criticar a atuação de alguns órgãos de um órgão de soberania, que são os tribunais, e há alguns órgãos de justiça. E estou aqui a falar cheio de medo, porque estou aqui, cheio de medo não, cheio de respeito, porque estou a falar com o juiz, eu não entendo, francamente, e eu acho que até há uma necessidade quase pedagógica do sistema judicial nos dizer alguma coisa. Custa-me a perceber o aparato que aconteceu com esta detenção. O dia e o aparato. Dir-me-ão, bom, a Justiça, o Ministério Público, tinha boas razões para num domingo, quando eu digo num domingo, em véspera de um jogo a começar, pôr um aparato daqueles à porta do Estado de Alvalade para deter um conjunto, para deter o... Como é que ele se chama? O Mustafa. Por outro lado, no mundo de hoje, custa-me bastante a perceber que seja preciso mandar uma brigada à casa obviamente, com a comunicação social toda atrás, como é costume, não é? Parece que telefonam primeiro à comunicação social para vir acompanhar os oficiais de justiça. Custa-me a perceber, eu não entendo porque diabo não foi mandada um ofício ou uma mensagem, não foi mandado um ofício, não sei o quê, para o Bruno de Carvalho se apresentar hoje ou amanhã para ser escutado. Não tem nada a ver. Mas deixe-me pôr as minhas dúvidas. O que a mim custa-me a perceber porque é que é necessário este aparato para uma pessoa que facilmente seria chamada ao tribunal? Não pode ser. Não pode? Tem que ir a uma brigada com as televisões e não sei... Em primeiro lugar, não é o juiz nem o Ministério Público que determina que seja o aparato ou deixe de ser o aparato. Ele determina uma coisa. Não, então a minha pergunta, o aparato, obviamente, acho que nenhum de nós... Acho que não é de nenhum de nós. É uma coisa. Agora, porquê é que o homem do Ministério Público... A minha pergunta é esta. Isto é humildade democrática a funcionar. Eu, como não sou suspeito de gostar do Bruno de Carvalho, de dir-me-ão. Agora, porquê eu gostava que houvesse essa pedagogia? Porquê é que não é mandado uma mensagem ou um ofício ao Dr. Bruno de Carvalho e dizer assim, Sr. Doutor, amanhã o senhor apresenta-se no DIAP? Porque os temas tinham que mandar ao Sr. Nuno Mendes da Juveléu. Também. O senhor apresente-se aqui assim. E depois... Não, há aqui uma coisa que é preciso que as pessoas... Não se pode correr esse risco. Não se pode. Em primeiro lugar, não se pode. Só que nunca... De uma forma geral e eu não vou citar o caso. E há um ponto que, aliás, antes do programa começar já agora... Nós estamos a falar as duas. Eu não conheço... Estamos as duas a falar. As duas personalidades. Ambas as duas. Ambos os três. E o que é que... Pronto, isto não tem a ver com o programa. Não tem há aqui algo. Não, já sei, exatamente. Há bocado o Sérgio estava a dizer uma coisa antes do programa começar. Até por causa da questão de ser à noite. E eu lembro no tempo da PIDE era ao amanhecer, que aliás já era. Que era quando toda a gente estava a dormir, mas já não era de noite. Já era de noite. Era normal, não é? Mas é que, tanto quanto nós sabemos, publicamente, um dos crimes pelos quais, ali há pouco Zé Manuel referiu, estão indiciados, é de terrorismo. E esse permite e não se pode brincar, não é? E não se pode brincar com essa alegada acusação. O juiz, quando determina... Pedro, se calhar não faria muito sentido que tu mandasse uma carta a pedir a uma pessoa que está indiciada por terrorismo para se apresentar. Porquê? Da natureza do crime. Digo eu, do crime indiciado. Zé Manel, o meu problema aqui é o problema de pedagogia. O problema da lei. E a lei não é para o Bruno de Carvalho. A lei é geral e abstrata. Por amor de Deus. Eu sei. A questão é esta. O Bruno de Carvalho... Eu parece que estou a defender o homem, por amor de Deus. Não. O Bruno de Carvalho está a ser investigado há não sei quanto tempo. Ele está sob investigação. Ele sabe que está nesta... O que a mim me custa, mas o que eu digo é que o que eu gostava é que nós estamos sempre a pedir aos políticos que nos expliquem as razões dos seus atos.
eu também acho que fazia bem para que nós todos possamos perceber melhor a justiça, faça-me entender. Sérgio. Para que não, quer dizer, porque achamos que há uns senhores que sabem que podem ter todos os segredos e nós Pedro, isso é tudo muito bonito, mas há momentos. Em primeiro lugar, eu não acredito que tenha havido um magistrado que tenha decidido ordenar as detenções quer de um, quer do outro, com a elencagem precisa e metódica daquilo que deve ser feito para que se concretize essa detenção. Não há. Eu tive casos, agora não vou explicar aqui, obviamente. O magistrado diz, estes senhores devem ser às vezes, vamos lá ver uma coisa. Há uma coisa é aquilo que eu muitas vezes digo. Nós não sabemos, em rigor, qual o verdadeiro condicionalismo que esteve na base desta decisão. Não sabemos. Sim. O que é que houve? Depois, não se esqueçam do seguinte. Isto se eu vou fazer um bocadinho de especulação. Estamos na presença de duas personalidades perfeitamente distintas. Ao que sabemos, uma com algum cadastro e de alguma violência, inserida num grupo de pessoas que, quer queiramos, quer não, estiveram envolvidas num assalto a uma academia. Estiveram envolvidas num assalto a uma academia. E temos outro indivíduo que não tem cadastro, mas que não tinha lógica nenhuma prender um ou deter um e depois ter o outro passado não sei quanto tempo. Não. Isto são ações que se têm que concretizar exatamente ao mesmo tempo. Agora, porquê é que foram fazer as detenções momentos antes do jogo? Apanharam lá umas coisas dentro, segundo se consta por aí, não é? Não era esse o objeto. Sim, não sabemos. Agora, há uma coisa que é verdade. Se eu quero deter duas pessoas, duas personalidades bem distintas, uma com algum grau de perigosidade, outra não, eu não posso estar a convidar um para se apresentar e o outro ir fazer as coisas, porque então era um tratamento diferenciado. Tem que ser ao mesmo tempo. Mas, eu não me apercebi de nenhum aparato, porque as televisões não mostraram, da detenção de Bruno de Carvalho. Não se viu. Não se viu. Que aparato é que houve? Porque apareceu o advogado a dizer que entraram lá, levaram o computador da menina e tal. Ok, mas só quem não conhece a área de investigação criminal. Eu há bocado ia falar numa ação que o magistrado do Ministério Público competente e o então diretor da Polícia Judiciária lançámos uma operação a nível regional que foi rodeada do mais profundo dos segredos, porque tinha que ser assim, e que foi mal entendida, porque agora não vou explicar aqui qual foi a questão, mas teve que ser assim. Só havia 3 pessoas que sabiam dessa operação, que éramos nós 3, mais ninguém. E agora, eu não disse, para os elementos que levaram a cabo as detenções, as apreensões, tudo, não disse como é que se havia de fazer. Nós lançamos a operação, e essa operação foi concretizada com a estratégia das forças. Repare, neste caso, com elementos de uma claque, não pode haver uma detenção do líder dessa claque, normalmente como há uma detenção de qualquer cidadão. Chegar 2 pessoas lá e dizer, olha, o senhor faz favor, acompanhe-nos e tal, entrar por ali adentro. Não pode. O exercício da autoridade pública tem que ser feito de uma forma inequívoca. E nós não estamos a lidar, passa a expressão, não estamos a lidar com um grupo de pessoas que se reúne calmamente ali a falar. Não são os pequenos cantores de Viena. Não são os pequenos cantores de Viena. Portanto, tem que haver um efeito de dissuasão, que é importante até para ter um sinal para outras claques que porventura deixam a pensar no mesmo. O direito, a coerção, tem um efeito dissuasor. Quando a Polícia Judiciária, por exemplo, com a qual eu trabalhei há muitos anos, atuava em determinados meios, ela não estava a atuar nos meios do Casino de Estoril, disto ou daquilo, não. Quando ele atuava, por exemplo, em operações de tráfico de droga, em que tinha que entrar eles às vezes entravam até pelo telhado. Não podiam estar a bater à porta. Trus. Olha, dá-me licença, boa noite. Estamos aqui a fazer uma operação de coisa. Não pode ser. Isto quem não conhece esta. Isto é uma máquina poderosa. É questão de se é detido no local A, B ou C à hora XYZ, para mim é absolutamente irrelevante. Não. E só poderia analisá-la, mesmo como um cidadão, em função daquilo que está escrito e está nos autos, está nessas coisas todas. Portanto, não. Agora, o que não é irrelevante é a verdadeira a mediatização tipo sanguessuga de Putre, ainda antes de vir para este programa. Ainda antes de vir para este programa, eu achei absolutamente indigente, deprimente, absolutamente censurável
os familiares dos pais e a irmã de Bruno de Carvalho que foram visitar o seu filho ou o seu irmão, um direito humano absolutamente incontornável. Estou de acordo com e o senhor, já de uma certa idade, a senhora, a mãe de Bruno Carvalho, eu não conheço ninguém, mas foi o que eles estavam a dizer, não é? Foram absolutamente sujeitos é vexatório. Sujeitos a um momento vexatório. E depois, muitos jornalistas são, desculpem, pelo menos aqueles que lá estavam, são patetas, para não dizer outra coisa. Aliás, o advogado respondeu bem a uma das questões que ele estava a tocar a campainha para entrar lá no estabelecimento onde está o detido, e uma das jornalistas pergunta ao advogado de costas, pergunta isto: o que é que o senhor vem aqui fazer? Então, isto é uma pergunta de lá para ali. E ele disse: olha, minha senhora, eu sou advogado e a sua pergunta é idiota, vá-se embora. Foi a resposta dele. Não, isto está a entrar num processo, e sim, é essa parte que preocupa. Lá se ele é tido na classe, no estádio, se é tido em casa. Agora, se é tido... Mas esse comportamento... Mas esse comportamento já ouvimos noutros campeonatos. Mas como me preocupa que órgãos de comunicação social possuam todos os elementos absolutamente confidenciais, desde a gravação do inquérito, quando é detido pela primeira vez, no caso do assassinato que houve Quer apostar quer dizer, agora sabe-se tudo. Quer apostar que terça-feira... vídeos de inquéritos... Quer apostar que terça-feira vamos ver o filme do interrogatório do Bruno Carvalho? E não se passa nada. E não se passa nada. Não é verdade, o mesmo jornal e a mesma televisão que abrem noticiários de uma maneira absolutamente faminta, desculpem-me, sobre e não estou a defender o que vou agora dizer, estou a dizer sobre... Estou cansado de escrever sobre isso e de falar sobre isso, como você sabe. Um funcionário judicial ter dado ou não ter dado, como agora se diz, alegadamente ter dado elementos sobre processos a um funcionário do Benfica, o que de facto não é louvável, como muito longe disso, é censurável. Mas o que é que fazem esses órgãos de comunicação social todos os dias? O Pedro podia fazer um favor e escrever... Isto é uma vergonha e não se passa nada. António, mas a questão aí é um bocadinho, se calhar, é preciso ir um bocadinho mais longe. Não, a questão é assim, mas quem é que dá essas coisas aos jornais e às televisões? Os jornais e as televisões não inventam. Pois não. Sim, mas só quando o jornalista for preso por praticar um crime é que ou dão de um lado ou dão do outro, e a maior parte das vezes dão dos dois. E ninguém se incomoda. Zé Manel, só quando o jornalista for preso. E não deve ser a raia miúda. Só quando o jornalista... Eu sei de um caso, não, é público e notório. Mas os jornalistas aí estão a fazer o seu trabalho, estão a buscar informação. Não estão. Não estão. Olha, porque uma coisa é obter a informação, outra é ter o direito, no sentido jurídico do termo e sobretudo no sentido ético do termo, de divulgar a seguir. Eu posso ter uma coisa muito interessante e muito importante para dizer aqui, mas tenho as minhas meias que não permitem dizer às vezes. Há um caso e a Ministra da Justiça não se deve preocupar com isto. Não é a Ministra da Justiça, é o Ministério Público. Não, Ministro da Justiça. Desculpa, não, senhora. É o Ministério Público que é o detentor da ação penal. Mas a questão é que em Inglaterra este problema não se coloca. Claro que não. Claro. Mas sabe porquê? O Pedro ia dizer agora. Mas porquê? Porque os meios de comunicação não podem. É respeitado e é musculadamente feito respeitar. Não, mas é muito simples. Musculadamente feito respeitar. Mas isso tem a ver com a lei. É porque se houver uma televisão que dá uma coisa desse que justiça, cancelam-lhe a licença. O que é que tem o Ministro da Justiça a ver com isso? Isso não tem nada a ver. Na produção legislativa, qualquer governo... Produção legislativa. O poder político e o Ministro é um agente político, mas o poder político faz melhor, não quer... Não é verdade. Isso não... Desculpa lá. Da comunicação social não acha isto normal. Zé Manel, isso não é verdade. Então porquê? Então é porque, eu explico muito simplesmente, há uma lei que condena as pessoas que violam o segredo de justiça a uma pena que, salvo erro, é de 1 a 4 anos. Sim. Pois. Há uma lei. O poder político, o povo, legislou. Há uma entidade que não faz nada, que se chama
Ministério Público. Não, mas não pode. Desculpe lá. Não pode. Desculpe. Sérgio, desculpe lá. Sérgio Abrantes Mendes, desculpe lá. Há uma, eu vejo, aliás, isto é tão escandaloso quanto isto. Há uma televisão para a qual eu trabalho que publicou, que mostrou um filme com um interrogatório de pessoas do processo Marquês. O interrogatório é das coisas mais vis isso não que pode existe. Ser, isso é. Mas o Ministério Público, e bem, abriu um processo e acusou as pessoas que fizeram aquilo. Há um indivíduo que é meu diretor e que eu tiro o chapéu, critiquei-o na altura por ele ter feito isso, mas tiro o chapéu agora, que deu a cara e disse, sim senhor, eu fui eu que autorizei. Há outro órgão de comunicação social, que é o Correio da Manhã TV, que fez exatamente a mesma coisa, para pior, porque até testemunhas fez, mas o diretor de informação não aparece como acusado. Porquê? Porque disse que não sabia o que é que estava a acontecer. O que é que acontece nisto? E isto para responder ao Zé Manel. Para responder não, para dizer ao Zé Manel. O problema é que o Ministério Público, ou bem que acusa as pessoas que fazem isso, ou bem que acusa que os fazem isso, ou não acusa. O que é que nós temos visto até agora? É que o Ministério Público não acusa, Sérgio. Não acusa essas pessoas, portanto os casos não vão... Desculpe lá. Pedro, a questão não é, a meu ver, não se deve colocar assim. Então, mas se é uma lei, e a lei não é... Mas então porquê que o Ministério Público não acusa? Não sei, é que se circunstâncias... Porquê? Há circunstâncias, pois o problema é esse. O próprio Dr. Rogério Alves, há uma vez defendeu num outro programa, e exatamente a minha posição é assim. O ando a dizer isto há muito tempo. A autorregulação aqui não dá nada. Não dá nada, não vale a pena. Sim! Não dá nada. Toda a gente está ciente, como diz o 3 ou 4 países no mundo não, em que o Ministério Público é uma estrutura completamente autónoma mas as pessoas estão cientes que não podem, ou que não devem, pelo menos, eticamente, publicitar determinados fatos. O Attorney General, o Procurador-Geral dos Estados Unidos é o Ministro da Justiça. Não há mexer. Mas isso era uma discussão. Não, está bem, ok, certo.